Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. São Paulo não descarta a saída de Arboleda por conta de um motivo. Reformulação no São Paulo pode passar por Arboleda. O São Paulo pode passar por uma grande reformulação na próxima temporada. O clube precisará diminuir a sua folha salarial e mesmo assim ainda conseguir reforçar o seu elenco para manter a competitividade. Quem pode sair é o zagueiro Arboleda. Um dos nomes mais imaginados em transferências nos últimos dias foi o zagueiro Arboleda, que com pouca participação nos últimos jogos, não estaria satisfeito e poderia procurar contratos melhores. A diretoria não seria contrária a uma saída, uma vez que o jogador teria um dos maiores salários do elenco. Com a possibilidade de liberar o equatoriano, surge espaço na folha salarial para outras contratações. Cruzeiro não fechou a fazer proposta pelo defensor. Um dos principais motivos para o técnico tricolor, Luiz Zubeldia, ter deixado o craque de fora nas últimas rodadas do Brasileirão Betano seria justamente para testar outras opções no plantel. O zagueiro equatoriano teria seu nome relacionado principalmente com o Cruzeiro, mas segundo a reportagem do Bolave Brasil, tanto os empresários do atleta quanto o São Paulo afirmam que ainda não houve proposta pelo jogador. Por já ter idade avançada e ser caro, negócio pode não rolar. Com contrato com o São Paulo até o fim de 2027, Arboleda é considerado um jogador caro, e isso pode dificultar qualquer negociação. Ele renovou seu contrato no início deste ano, com a mesma diretoria. Os salários dos zagueiros são altos, e o tricolor ainda pagou R$ 642,8 mil de dívidas pessoais do atleta depois da última renovação. O clube também intermediou uma carta de fiança com um banco no valor de R$ 7,9 milhões para o atleta renegociar dívidas com credores. Luizão, ex-São Paulo, entra no radar de Vasco, Grêmio e Internacional para 2025. São Paulo na mira de Inter, Grêmio e Vasco. O São Paulo encerrou a sua temporada sem ter muito o que comemorar em 2024. Isso porque, após vencer a Copa do Brasil de forma inédita em 2023, o torcedor esperava algo a mais na atual temporada. Todavia, o clube do Morumbi foi eliminado nas quartas dos principais mata-matas e ficou em 6 graus lugar no Brasileirão Betano. Mesmo assim, o déficit do tricolor ao longo do ano foi de R$ 191 milhões entre janeiro e setembro, algo que preocupa para 2025. Vale mencionar que, embora tenha atingido praticamente todas as metas estipuladas no final do ano, a não venda de talentos da base causou um buraco enorme nas contas do tricolor. Por falar em Cutia, um ex-zagueiro do clube pode voltar ao Brasil. Trata-se de Luizão, defensor de 22 anos que vem tendo pouquíssimo espaço no West Ham, ING, e apareceu no radar de Inter, Grêmio e, por último, Vasco da Gama. O Cruz-Maltino já havia sondado o atleta em outras janelas, mas agora deve avançar na negociação. Luizão pode voltar ao Brasil em 2025. Aproveitado por Rogério Ceni no ano de 2022, Luizão praticamente não atuou no elenco profissional do São Paulo. Foram apenas 20 jogos até o negócio com o clube londrino, mas a falta de experiência tem pesado. Com pouca rodagem, o defensor vem atuando na equipe sub-21 dos Amers para ganhar minutagem, mas pode retornar ao Brasil para jogar em um futebol mais competitivo e com mais cobranças. Base do São Paulo muda de característica. Por fim, vale mencionar que o déficit se deu muito por conta do clube não ter revelado nenhum grande talento ofensivo recente. Aliás, os últimos 3 jogadores que surgiram com mais veemência foram defensores. Além de Luizão, Pablo Maia e Lucas Beraldo são exemplos concretos da mudança de postura da base do tricolor ao longo dos últimos anos. Nomes mais ofensivos estão sendo cada vez mais raros no profissional. Oscar no São Paulo em 2025 está descartado, informa André Plihal. Questões pessoais. São Paulo se movimenta nos bastidores. O mercado do tricolor paulista já começou. Em relação às saídas, o clube vem recebendo sondagens de times brasileiros pelo atacante Luciano, que pode ser um dos jogadores a sair nesta janela. Mas além das saídas, o São Paulo não está dando bobeira no mercado e já está em busca de reforços para a próxima temporada. Um dos nomes que vem sendo cogitado é o do volante Thiago Mendes e do lateral Wendel, que interessam à diretoria. Porém, o principal alvo do São Paulo é um camisa 10. Primeiramente, o foco estava em tentar repatriar Oscar. Aos 33 anos, o jogador encerrou seu contrato com o Xangai Port da China e está livre no mercado. Retorno de Oscar não deve acontecer em 2025.
Sonho do torcedor, o meia não deve retornar ao São Paulo no próximo ano. Em contato com o jornalista André Plihal, da ESPN, o meia alegou questões pessoais que acabam impedindo seu retorno ao Brasil neste momento. Apesar de ter aberto conversas com o time e, como informado anteriormente pelo Bolavik Brasil, até aceitado diminuir os seus ganhos. Não será desta vez que o torcedor são paulino terá um final feliz em relação ao atleta. Cria de Cotia, Oscar acabou ganhando notoriedade nacional em 2010, quando foi para o Internacional e atuou pelo time gaúcho por 2 temporadas. Logo depois se transferiu para o Chelsea, onde ganhou 2 Premier League ao lado de outros brasileiros como Ramires e Davi Luiz. Seleção brasileira e ida para a China. Titular da seleção brasileira e campeão da Copa das Confederações com Felipão, ficou conhecido por fazer o único gol do Brasil na derrota por 7-1 para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014. Em 2016, ele se transferiu para a China, onde ficou por 8 anos e se tornou o jogador mais bem pago do futebol mundial. Neste meio tempo, chegou a receber sondagens não apenas do São Paulo, mas também do Flamengo, onde quase foi contratado em 2023. São Paulo está forte no mercado em busca de trio pesado e quer fechar com Thiago Mendes, Oscar e Wendel. São Paulo busca trio de peças para Zubeldia. O São Paulo está forte no mercado em busca de novas contratações de atletas com mais experiência e bagagem para conseguir fazer com que o time volte a conquistar títulos importantes na próxima temporada. A diretoria está em busca de 3 jogadores para 2025, Thiago Mendes, Oscar e Wendel. O trio poderia ajudar o técnico Luiz Zubeldia já para a disputa do Campeonato Paulista, que será importante para o time. Segundo apurou a reportagem do Bolavik Brasil, a ideia seria conseguir fechar as 3 contratações ainda em 2024, para que todos estivessem disponíveis para a pré-temporada nos Estados Unidos. São Paulo busca pré-contrato com o volante Thiago Mendes. Além de iniciar as primeiras conversas com Oscar, o tricolor enviou uma proposta de pré-contato para Thiago Mendes, que já passou pelo time paulista em outros momentos da carreira. O volante de 32 anos atuou pelo clube entre 2015 e 2017 e está no Al Rayyan, do Catar. O contrato de Thiago com o clube catarí vai até maio, mas o São Paulo já negocia uma liberação antecipada para contar com o volante desde o início da temporada. Nos últimos dias, Luiz Zubeldia entrou em contato com o jogador para reforçar seu desejo de contar com o atleta. Wendel também tem conversas com o time e pode pintar em breve. Seria o trio prioritário da direção. Relembra a fala de Zubeldia sobre reforços. Falamos com o Oscar e outro jogador. Há questões que temos de negociar com o jogador, mas já falamos com 2 jogadores que acredito que são importantes para o time, disse Zubeldia em entrevista coletiva depois da derrota por 2-1 para o Botafogo. Luciano está chateado e não descarta sair do São Paulo em 2025. Entenda como Luciano está no São Paulo. Artilheiro do São Paulo com 18 gols marcados nesta temporada, Luciano tem sido especulado para uma saída ao término deste ano. O jogador tem sondagens do futebol do exterior. Segundo apurou a reportagem do Bolavik Brasil, Luciano está chateado com críticas que vem recebendo. Ele entende que passam do ponto e são injustas, acreditando que tudo é colocado como sua culpa. Sondagens e possível saída do time em 2025. Depois de recusar propostas na temporada passada por causa do sonho de conquistar a Copa do Brasil, o jogador agora se abre à possibilidade, já que aos 31 anos pode conseguir uma estabilidade financeira. Segundo pessoas próximas ao jogador, as conversas envolvem valores muito acima do que o São Paulo pode pagar. O cenário seria o mesmo do ano passado. Na ocasião, ele ficou e renovou o contrato. Relembre o que disse Zubeldia sobre Luciano. Eu tenho uma opinião sobre o Luciano, e a diretoria e o Luciano sabem o que eu penso. Se o Luciano vai ficar ou não, não muda o fato de que precisamos de reforços. O elenco precisa de mais 5 reforços para o ano que vem, afirmou após o jogo com o Juventude. Estamos em uma situação complicada, tem outros clubes com mais dinheiro, que consequentemente podem trazer melhores jogadores com salários maiores. Assim, faremos de tudo para contratar da melhor forma possível para começar o ano bem. Já no Campeonato Paulista, completou Zubeldia. E você, torcedor? O que você acha da saída de Luciano do São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.